Na minha juventude, quando eu ainda residia no Maranhão, através de livros de uma tia minha, que era espírita, eu me interessei pela leitura desses livros e, a partir da leitura deles, eu comecei a frequentar um centro espírita, com aproximadamente 15 anos de idade, ainda na minha terra natal. A partir do 4º ano que eu estava em Brasília, eu comecei a frequentar a Comunhão Espírita de Brasília, a Juventude Espírita e depois o estudo sistematizado da doutrina. E em seguida, alguns anos mais tarde, eu comecei a frequentar a Federação Espírita Brasileira, mas assistindo palestras, sem participar no seu trabalho. Na Federação Espírita, a partir da década de 80, do início da década de 80, como ouvinte, como assistente de palestras. Agora, começar a trabalhar na federação, me envolver com o tratamento, com o trabalho da federação a partir de 1987. Eu comecei a participar do ensino sistematizado da doutrina, comecei a trabalhar no campo experimental da juventude, da evangelização da juventude. Eu fui evangelizador, eu comecei com essa tarefa de evangelizador da juventude, em 1987. Em 1988, eu comecei a participar de reuniões mediúnicas. Em 1999 a 90, eu comecei a fazer palestras públicas aqui na Federação. E, ao mesmo tempo, eu já trabalhava na Secretaria-Geral da FEB, na época do presidente Thyssen. Aliás, eu comecei essa tarefa de redigir ofícios para o presidente em 1989. E sempre trabalhei na Secretaria-Geral. Depois eu fui diretor, depois eu fui secretário-geral, eu fui assessor do presidente. Atualmente eu sou redator da revista Reformador, um dos redatores. Eu sou membro do Conselho Superior da FEB e eu, em razão das minhas ocupações profissionais, eu não tenho talvez me dedicado tanto como eu gostaria, mas tanto quanto possível eu não me furto a dar a minha colaboração aqui na FEB. Desde a minha juventude, através da revista Reformador. Como eu falei, foi por intermédio de uma tia minha, que me forneceu os livros espíritas, que eu também fiquei sabendo de Reformador, que era uma revista mensal que chegava lá na minha cidade. Então foi através dessa revista que eu vi o logotipo da FEB, que eu sabia que ela era publicada pela FEB, que eu comecei a me interessar pela FEB, que eu conheci Guion Ribeiro como tradutor das obras espíritas, né? Que eu comecei a ter aquela atração pelo espiritismo e aquele amor pela federação, apesar de nem conhecer a FEB, que nessa época só funcionava praticamente no Rio de Janeiro. Aqui estava iniciando a construção dos prédios. Não, eu não tive um convite. Eu comecei a me aproximar, eu comecei a frequentar o estudo sistematizado da doutrina espírita como aluno, e nas exposições, durante as aulas, algumas pessoas acharam ou julgaram que eu poderia ter um potencial para falar ou até para dar aula mesmo. Aí eu comecei a frequentar as aulas experimentais, as reuniões de sábado, onde os monitores eram preparados através de seminários para ter uma desenvoltura melhor para dar aula, e acharam, a partir daí, que eu poderia ser aproveitado como monitor, em vez de ficar assistindo às aulas. Então o início foi esse. A tradução das obras de Allan Kardec, eu acredito que foi assim o meu boom dentro do movimento espírita. Foi como eu me tornei mais conhecido, apesar de eu ser uma pessoa que não gosta de evidência. Eu prefiro ficar lá no meu cantinho, mas quando a gente faz uma obra dessa natureza, quando nós nos envolvemos com uma tradução que ela abrange o conhecimento doutrinário inteiro, querendo ou não querendo, nós nos pomos em evidência. Na época, eu comecei a traduzir, não foi de iniciativa minha, foi conversando com o ex-presidente Nestor Mazotti. Aliás, eu comentei com ele: presidente, a FEB já traduziu todas as obras de Kardec, menos a coleção da Revista Espírita, que eu já entendia como uma obra muito importante, apesar de ser uma obra complementar, é uma obra muito importante. O Nestor falou:
É porque ninguém se ofereceu ainda para traduzir. Porque são 12 volumes, são cerca de 6, 7 mil páginas. Quem é que quer traduzir? Eu digo, eu me ofereço. Foi uma coisa assim impulsiva que depois, quando eu caí em mim, eu disse, meu Deus, como é que eu fui fazer uma oferta dessa? Demais. Foi trabalhosa, mas foi prazerosa. Porque me deu a ideia de como o pensamento de Kardec foi evoluindo através das eras, através dos 12 anos em que ele se envolveu com a codificação espírita. Então eu fui mergulhando no pensamento dele. Ele fala muito dos locais, dos lugares, das situações e circunstâncias que ele encontrou na época da tradução não, do trabalho dele. E como eu já conheço tudo isso, quando ele falava num local, quando ele falava numa galeria lá de Paris, quando ele falava numa viagem que ele fazia ao interior, aquilo ali era fotografado para mim. Eu estava vendo, eu não estava lendo como alguém que lê, eu estava vivendo, eu estava com a visão dos olhos da carne daquilo. Então eu mergulhava com facilidade, eu via o que ele estava descrevendo. Então isso foi muito prazeroso para mim. Não só na Revista Espírita, mas nos demais livros que ele traduziu. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu tinha muita vontade de conhecer, era o médium Divaldo Franco fazendo uma palestra. E a primeira palestra dele que eu ouvi foi aqui na FEB. Então isso me marcou bastante. E no Rio de Janeiro também, nas nossas idas no departamento editorial da FEB, que ainda funcionava lá na época, né? Para ver como o livro era composto, como o livro era impresso. Todo aquele cuidado da equipe de diagramação, de preparo, de revisão, eu já comecei a me envolver com aquela parte, porque o livro, para mim, é a parte que me atrai mais. Eu gosto mais de escrever do que de falar. Quando nós doamos uma coisa que é nossa, que nós não estamos nos sentindo na obrigação de dar aquela contribuição porque nós estamos sendo remunerados, aquilo sai de dentro de nós com muito mais facilidade. Nós nos sentimos muito mais satisfeitos e parece que o envolvimento espiritual é maior também. E nós também temos que pôr em prática os ensinamentos de Jesus, né? Nós temos que utilizar as nossas horas vagas num trabalho voluntário. E eu acho que o trabalho que a FEB desenvolve de difundir o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é uma oportunidade ímpar para nós doarmos um pouco que é nosso, sem a preocupação de salário. A FEB é a instituição maior que congrega o movimento espírita no Brasil. Ela representa no plano material uma pequena ideia, uma ideia muito pálida daquilo que existe no plano espiritual. A FEB é dirigida, na verdade, do plano espiritual. Nós somos pequenos trabalhadores que, pela intuição, tentamos pôr em prática aquilo que é programado lá de lá. Então a FEB representa para nós a tenda de Ismael na terra. E nós, pequenos trabalhadores, estamos querendo de uma forma ou de outra, bem ou mal, com as nossas limitações, corresponder às expectativas do plano espiritual. Meus filhos, desde os 5 anos de idade, eles eram trazidos para as reuniões de sábados, que eram as reuniões de evangelização infantis. Eles ficaram aqui até 18 anos, ficaram na parte juvenil também. E na época de fazer o sistematizado, eles já não quiseram, eu tive que respeitar o livre-arbítrio deles. Eu continuo frequentando, eu participo de reuniões mediúnicas todas as quintas-feiras, a minha esposa vem todos os domingos na reunião de passe, ela é uma das passistas dos passes que acontecem após a reunião pública. Então eu sempre quis envolver a família toda, mesmo que os filhos hoje estejam um pouco afastados da doutrina, do ponto de vista do intelecto, eles absorveram o conhecimento espírita. E um filho meu, que embora não frequente a FEB aqui, ele está frequentando Santo Antônio do Descoberto. Ele está se
engajando, ele está trabalhando, ele está se integrando à equipe dos sábados pela manhã. A parte da tradução dos livros, porque foram 12 anos para me traduzir. Eu traduzi 25 volumes, que totalizam 10 mil páginas. Então foi um envolvimento muito íntimo. Foi um trabalho que realmente eu me dediquei, porque não era apenas na FEB. Eu trabalhava na minha casa, onde eu podia ter tempo para dispor. Até quando eu viajava, eu levava o meu computador, para nas horas de folga eu trabalhar nessa obra, senão ela não teria saído em 12 anos. Mas aqui, como secretário-geral, eu também gostava, porque como eu gosto de escrever, eu fazia a correspondência do presidente, eu fazia as atas, eu fazia os relatórios na época das eleições. Então é um trabalho também que envolve, porque nos obriga a estudar a origem da FEB, a falar da FEB. Eu tive que estudar a FEB desde que ela foi fundada, em 1884. Então é um trabalho muito bom. Mas todo o trabalho que eu fiz aqui me deu satisfação. Nós dizemos para os nossos ouvintes que o movimento espírita, ele é uma forma de organizar o funcionamento doutrinário no país inteiro. Não é que a FEB esteja aqui para impor as suas normas, para dizer como nós devemos fazer ou não fazer. Mas nós temos que ter um certo método para que as coisas se desenvolvam a contento. Então o que nós dizemos é que cada um frequente a sua casa espírita, de preferência no local mais perto da sua residência, que frequente não apenas as reuniões públicas, mas que participe, se for jovem, da juventude, se for criança, da evangelização infantil, se for adulto, do ensino sistematizado, se já tem um ensino sistematizado, se já frequentou o curso, frequente outros cursos que se sucedem, como o estudo aprofundado da doutrina, como o estudo da mediunidade, para sedimentar mais esses ensinos. E se a sua casa espírita não tem condição de oferecer esses ensinos, dar essas aulas, que venham aqui para a nossa FEB, que está de braços abertos para receber todas as pessoas que queiram aprender um pouco mais e até para se integrarem ao trabalho da nossa casa. Porque a seara é enorme, é imensa, mas os trabalhadores são poucos. Mas apenas conhecer a doutrina espírita não basta, porque nós sabemos de pessoas que se dizem espíritas e que quando desencarnam um familiar, às vezes um só, que não tenha nesse grau de parentesco dos parentes que ela perdeu, como esposo e filhos, já se desesperam, parecem que esquecem o que a doutrina nos ensina e partem para o desespero, acusando Deus de não ter misericórdia. Por que eu? Por que aconteceu comigo? E coisa desse tipo. Mas a doutrina é muito clara. Nós estamos aqui para uma passagem muito curta. Nós não moramos aqui, nós estamos aqui numa viagem. É como se nós pegássemos uma condução e tivéssemos uma parada em que nós descemos do ônibus e damos um passeio, mas temos que retornar ao ônibus depois, porque a sua viagem ela é longa, ela é eterna, porque a nossa vida é eterna. Então, quem tem o conhecimento espírita verdadeiro, sabendo que nós estamos aqui de passagem, que os sofrimentos são provisórios, que nos aguarda uma vida do outro lado plena de realizações, de acordo com a nossa conduta e com a nossa aceitação das coisas aqui na Terra, vai ter muito mais paciência para aceitar esse tipo de acontecimento, esse tipo de dor, porque realmente é doloroso perder a família toda. Não é que a doutrina espírita nos torne insensíveis, não é que nós tenhamos que rir diante de uma situação dessa. É natural que choremos, o luto faz parte das nossas vivências. É preciso que nós vivamos esse luto, que nós superemos esse luto. O que nós não podemos é
que os dias, que os meses e que os anos transcorram e que nós nos sintamos com a mesma dor daquela que nós experimentamos nos primeiros dias da separação. Então, o que a doutrina espírita tem que dizer é que nós choremos, sim, aquele parente que morreu, mas sem desespero, porque o nosso desespero pode, inclusive, atrapalhar o espírito desencarnado. Nós o envolvemos com as nossas vibrações de desespero e nós aumentamos o sofrimento e a aflição que aquela criatura desencarnada ainda possa estar experimentando. Então, nós dizemos para a pessoa que perde um parente que se conforme, que Deus, nos seus desígnios, sabe por quê, a quem Ele vai alcançar naquele momento e não naquele outro. E vamos nos conformar com a vontade divina.